ele não estivesse morrido, em vão seria a nossa pregação, aleluia. E no alto da cruz, Jesus, ele vai dar o brado final, né? Tetelestai, a dívida foi paga, né? E ele vai pagar uma dívida que não era dele, era nossa, irmãos, né? E Jesus, ele morre, e ao morrer, na cultura judaica, os soldados romanos, ele tinha como de costume, irmãos, pegar o corpo do crucificado e levar até um local, algum chão ali de Jerusalém, né? Mas José de Arimateia, no capítulo 19, vai mostrar que ele era discípulo de Jesus, juntamente com Nicodemos, e nós bem sabemos que José de Arimateia era um homem muito importante em Israel, era um homem que tinha, aleluia, uma envergadura muito alta em Israel, né? Mas ele se adianta, né? Ele, ao saber dessa cultura que iriam jogar Jesus no lixão, aleluia, em algum daqueles lixões de Jerusalém, ele se adianta e vai até Pilatos, né? Para pegar o corpo de Jesus, aleluia. E a proposta dele ele tinha como proposta, irmãos, era pegar o corpo de Jesus e colocar o corpo de Jesus em um sepulcro virgem, aleluia, que ficava ali próximo do Gólgota. E Nicodemos, ele agrega, ele soma, né? Ele se junta a José de Arimateia e ele vai doar algumas libras de aloés, algumas libras de mirra, e tudo isso, irmão, fazia parte de um contexto cultural dos judeus, né? Tinha todo o ritual, que por sua vez, irmãos, era ungir o corpo. Ele pegava o corpo dele, tinha todo, irmão, aquele preparo, tinha todo, eles ungiam o corpo, faziam esse ritual para que fosse decretado, enfim, o seu sepultamento, né? Ele lavava o local, depois ele vinha com as especiarias, vinha com os perfumes, com os aromas, depois vinha um processo de escovagem. E o que me chama a atenção, irmãos, é que era um processo que durava cerca de 7 a 8 horas. Então esse processo ele nunca acontecia da tarde para a noite, né? Porque esse processo ele era feito dentro do sepulcro, e dentro do sepulcro, aleluia, o ambiente ele era escuro, irmão. E Jesus, após morrer, Jesus ele morre próximo ao pôr do sol. E é por isso que José de Arimateia, preocupado com esse ritual, ele se adianta e vai até Pilatos, porque ele quer correr, irmãos, para que dê tempo dele concluir esse ritual, né? E o que me chama a atenção é que por mais boas expectativas, que por mais boas intenções que José de Arimateia e Nicodemos tinham, eles não conseguiram, aleluia, concluir esse ritual. A noite veio, o dia acabou, os irmãos sabem que as trevas tomou conta do ambiente, e o máximo que eles puderam fazer, irmão, foi pegar o corpo de Jesus, enrolar num lençol fino, aleluia, envolver o corpo de Jesus e colocar lá dentro do sepulcro, e fecharam o túmulo. E os evangelistas narram que as mulheres que haviam acompanhado Cristo desde a Galileia, elas estavam de frente do túmulo onde colocaram o corpo de Jesus, porque elas também estavam preocupadas, irmãos, com este ritual, mas ninguém pôde fazer nada, porque anoiteceu e o dia seguinte era o sábado, e os irmãos sabem que em Israel, no sábado, aleluia, ninguém pode mover uma palha. Inclusive no sábado, irmão, ele come a comida que sobra da sexta-feira, aleluia. E o texto nos fala que Maria, ela está indo em direção ao sepulcro, aleluia. E vale lembrar que todos também nós sabemos que aqui não está só Maria Madalena, aleluia. Está outras Marias, aleluia. Está outras mulheres acompanhando Maria Madalena. E um exemplo disso está em Lucas 24, versículo 10, a parte A e a parte A e B, irmão, que diz: e eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam. E elas compraram especiarias para ungir o corpo de Cristo. Irmãos, o que movia o coração daquelas mulheres, e ao domingo de manhã ao sepulcro, aleluia, era um sentimento de gratidão pelo que Jesus já tinha feito por elas, aleluia. Pois cada uma dessas mulheres, aleluia, quando tiveram um encontro com Jesus, aleluia, tiveram as suas vidas transformadas, aleluia. E o que me chama a atenção, aleluia, é que eles estão indo ao
sepulcro, aleluia. Elas sabiam, irmão, que por mais que elas fizessem, por mais que elas agissem, aleluia, elas não podiam trazer a vida de Jesus de volta. Por mais que elas se esforçassem, por mais que elas quisessem fazer, elas não podiam trazer Jesus à vida novamente, aleluia. Mas parece que o que movia o coração dessas mulheres e ao sepulcro era fazer, aleluia, era para fazer uma última homenagem, era um coração grato, pois o que movia o coração dessas mulheres era a gratidão. Aleluia. E aqui, irmãos, nós já começamos, aleluia, a aprender uma grande lição, aleluia. Qual, irmão Léo? É que Jesus, irmãos, ele não está multiplicando pães e peixes, aleluia. Jesus, ele não está curando. Jesus, ele não está mais operando milagres. Jesus, aleluia, está morto. E estando morto, ele não pode retribuir o que elas estão fazendo por ele. Mas essas mulheres estão querendo fazer algo por Jesus, independente, aleluia, do que vai acontecer depois. Aleluia. A intenção delas, irmãos, é, aleluia, fazer o melhor. E isso parte delas mesmas, isso vem delas mesmas. Pois durante a chamada de Jesus, elas sempre fizeram questão de ajudá-lo. Só que agora Jesus está morto. Agora Jesus não tem mais poder para retribuir. Mas mesmo assim ela vai em direção ao sepulcro, aleluia. E a expectativa dessas mulheres é chegar e ungir o corpo de Jesus. Só que no livro de Marcos, irmãos, o capítulo 16 e o versículo 3, vai nos mostrar que enquanto essas mulheres estão indo ao sepulcro, aleluia, a única conversa com delas, entre elas, era apenas uma, aleluia, quem vai remover a pedra? E os irmãos bem sabem que essa pedra, ela pesava 2 toneladas e só podia ser removida por no mínimo 12 homens, aleluia. Só que elas não tinham noção, aleluia, de que o problema não era só a pedra. Ela não tinha noção de que o problema era ainda maior. Por que, irmão Léo? Pois porque não era só a pedra, porque também já havia posto a guarda romana, também havia posto o selo do governador. E elas não tinham essa informação por morar longe de Jerusalém, aleluia. Elas moravam distante. E durante o sábado, religiosos de Nazaré foram até Pilatos, aleluia. E a reunião que eles tiveram com Pilatos foi essa, irmão, aleluia. Nós lembramos desse homem Pilatos, aleluia. Ele era um homem enganador. Ele falou que morreria. Ele morreu, aleluia. Mas ele também falou que ao terceiro dia, aleluia, ele também haveria de ressuscitar. E nós precisamos reforçar a guarda romana. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, aleluia, dos teus soldados. E também precisamos do seu, porque possa ser que os discípulos que acompanhavam Jesus, aleluia, possam vir para buscar o corpo de Jesus e alguém dizer que ele havia ressuscitado, aleluia. E Pilatos, ele vai tomar a palavra e vai dizer: os meus soldados estão aí, o selo do governador também está aí, aleluia. No entanto, irmão, o selo representava que ninguém podia violar aquele local, o selo representava que ninguém podia mexer naquele local, o selo do governador representava que ninguém podia tocar naquele local, era pena de morte para quem violasse o selo do governador. Se alguém chegasse a violar aquele selo, certamente morreria. Logo, irmãos, eu encontro 3 problemas que essas mulheres iriam enfrentar, aleluia. O primeiro problema era a pedra, o segundo problema era a guarda romana, o terceiro problema era o selo do governador. E as mulheres só conheciam e só tinham informações de um problema. Elas não tinham noção que o problema era maior do que elas pensavam, aleluia, pois elas não sabiam, aleluia, da guarda, muito menos do selo do governador. Logo, elas não sabiam do tamanho do perigo que essas mulheres, elas estavam passando, aleluia. E aí, irmão Léo, e aí que também elas não sabiam, aleluia, que enquanto elas estavam indo, aleluia, elas não sabiam que enquanto elas estavam indo no caminho, aleluia, o céu já tinha sido aberto, aleluia, o anjo já havia removido a pedra, e Jesus, irmão Léo, Jesus, ele já havia ressuscitado, aleluia. Ei, irmão, aleluia, ei, irmã, elas não sabiam o tamanho do problema que estava na frente dela, que estava por vir, aleluia. E muitas vezes, aleluia,
É assim na minha vida, é assim na tua vida, aleluia. Nós estamos abatidos, perplexos, aleluia, e não sabemos, aleluia, quando o inimigo, ele arma ciladas contra a nossa vida. Nós não conseguimos discernir, aleluia, as armadilhas do inferno, aleluia. Glória a Deus, mas o céu, aleluia, manda dizer nessa tarde, aleluia, que se o inimigo, aleluia, botou problema, aleluia, botou dificuldade, botou impedimento, aleluia, botou guarda romana, aleluia, o céu manda te dizer, aleluia, que ele também está contigo nessa guerra, aleluia. O céu manda te dizer essa tarde, aleluia, que você não está sozinho, aleluia, porque o exército do céu, aleluia, também já está posto nessa guerra. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Descansa o teu coração, aleluia, porque não é só o inimigo, aleluia, que está armado, aleluia, o céu também está posto, aleluia, para mim, para a tua vida, aleluia. E diante dessa, aleluia, eu já quero pegar um gancho aqui, irmãos, que elas estavam indo adorar o mestre, aleluia, mas enquanto elas estavam indo no caminho aqui, aleluia, o anjo já estava, aleluia, removendo, o anjo já estava fazendo, aleluia, do outro lado, aleluia, glória a Deus. Enquanto, irmãos, você está aqui adorando o nome do Senhor nessa tarde, aleluia, Deus está